Dudu, bem-vindo ao Raio X do Personal Trainer Brasil. Essa série nasceu da minha própria necessidade, curiosidade de aprender com profissionais como você, que vivem os desafios do mercado e, no seu caso, transformam o mercado por décadas agora. Então, nessas 30 entrevistas curtas, o que eu quero é reunir experiências e, junto disso, uma grande pesquisa online, criar um retrato o mais completo possível do mercado de personal training aqui no Brasil, da tua voz essencial nesse mosaico. Então, Dudu, indo direto aqui ao ponto, o que te fez começar nessa área e o que ainda te motiva a estar nela? Então, Luciano, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Ter muita gente, a gente poder contribuir para a profissão é sempre uma coisa que eu acredito faz parte do meu propósito. Eu acho que eu comecei, já tem bastante tempo, né? Tem mais de 30 anos de formado, e o mercado do fitness praticamente não existia, né? Ele era muito pequeno, totalmente informalizado, dependia basicamente das pessoas, de iniciativas próprias. E acho que o que sempre me moveu e deixou muito claro é essa curiosidade sobre o corpo humano e principalmente como a gente pode ajudar as pessoas a transformar as vidas delas através do movimento. Acho que esse é um propósito importante que acho que sempre me fascinou bastante. E acho que tem uma análise assim, né, que eu acho que é bem interessante, é que você vê essa transformação acontecer, seja do ponto de vista da parte física, a gente tem hoje em dia uma abrangência muito maior do que a física, mas eu também acho em relação ao emocional e o comportamento, e você conseguir impactar a vida das pessoas, onde você está acompanhando, seja como um professor, minha vida sempre foi como professor de atividade coletiva, depois como personal, hoje em dia ainda continuo atuando como personal, mas hoje trabalho muito mais na gestão. Aí eu vejo não só as coisas que a gente cria, a gente transformar a vida das pessoas através do movimento é uma coisa que me fascina. Eu acho que isso não perde a graça nunca, apesar de hoje em dia eu não ser o protagonista, de certa forma eu formando a minha equipe, treinando a minha equipe, e essa galera, essa equipe que está com a barriga do balcão, transformando a vida das pessoas é uma coisa que me fascina. Perfeito, Dudu. Então, em relação a esses desafios, olhando esse, sabe, teu histórico, que fez com que você pudesse passar por muitas áreas, ter muitas vivências, olhando hoje, qual você considera, para quem vive de personal training, os maiores obstáculos? Quais são as maiores barreiras para esse profissional? Eu acho que hoje em dia o profissional ele lida com uma dificuldade, o maior obstáculo que eu vejo é a informalidade, e essa informalidade leva a uma competição desleal, onde você acaba desvalorizando a nossa profissão. Então, são profissionais que atuam sem estrutura, sem contrato, e aí você passa a não valorizar o seu próprio trabalho. Isso é muito ruim para o mercado como um todo, tá? E eu acho que também um grande desafio hoje em dia é você filtrar, né? A gente fala de infobesity, né? Que é o excesso de informação que chega aos nossos clientes, muitas vezes sem nenhum critério. E isso você tem que estar o tempo todo, né, reafirmando o nosso papel como profissional, mostrando que, sabe, não é pegando informações que não tenham uma certa validade, não é copiando o treino dos outros da internet, de um influencer, mas acho que é principalmente a falta de conhecimento aplicado com metodologia. Eu acho que essa é uma questão que a gente lida muito veemente hoje em dia pelas redes sociais. As redes sociais ajudaram muito a proliferação da nossa atividade física, muita gente nos procura por causa disso, mas tem muita informação que, se não é filtrada, acho que acaba atrapalhando a gente em vez de ajudar. Entendo. E, Dudu, olhando esse retrato do nosso mercado hoje, e daí olhando tua experiência, enfim, você sabe o quanto eu acompanho o teu canal, que está hoje muito apontado para mostrar as tendências, mostrar quais são os próximos passos do mercado. Qual você acredita que é a inovação ou as inovações que têm potencial de trabalhar, não só alterar a natureza da nossa profissão, mas de fato mudar esse mercado de personal training num curto ou médio prazo, não num prazo tão longo? Tá. Luciano, assim, tem uma coisa que fica muito clara para mim, né? Quando a gente tem uma oferta muito grande de serviços, de produtos,
você tem que ser diferenciado, tá? Não dá para você oferecer, se a entrega for igual, se a tua prescrição for igual, se o teu atendimento for igual, se houver uma certa comoditização do serviço de personal training, a gente sempre vai optar pelo mais barato. Não tem como, né? Se for igual, quem vai querer gastar dinheiro a mais, né? Então, eu sempre faço uma analogia ao exemplo assim, se o teu serviço for igual, por que uma pessoa resolve viajar de uma classe executiva que pode pagar se o serviço da executiva for igual à prestação de serviço de uma classe econômica? Ninguém ia viajar de econômica. Então, você tem que ser diferenciado. Eu acredito muito que essa transformação, grande parte, né, vendo tendência e vendo a possibilidade de você se diferenciar, ela chega através da inteligência artificial e principalmente da personalização dos dados. Então, quando eu conheço o meu cliente, quando eu tenho aquela quantidade de informação que eu tenho, eu consigo, de certa forma, prescrever o meu treino mais adequado para ele. Então, você tem acesso a diversos aplicativos e ferramentas, né, que vão cruzar esses seus dados de treino, de sono, de alimentação em tempo real e vai conseguir otimizar a minha vida como personal. E quando eu vejo essa proliferação de inteligência artificial, eu acho que cada vez mais fica claro que o nosso trabalho não vai ser substituído pela inteligência artificial. Mas quando você analisa o job description de um personal, eu tive o cuidado há pouco tempo de fazer isso, a gente vê que, sei lá, talvez 70%, 80% do trabalho do personal pode ser utilizado pela inteligência artificial. E aí, o que me faz isso? A refletir de que eu posso me dedicar mais tempo para atender meu cliente. Eu posso me dedicar realmente às coisas que realmente fazem a diferença. Então, eu acredito que o personal que souber usar essas informações de forma estratégica e oferecer um serviço muito mais acima do que o que a gente oferece atual, ele vai se sobressair muito no mercado. Entendo. E Dudu, usando, acho que isso como gancho, considerando todas essas ferramentas que, de fato, um personal trainer hoje já tem à disposição, sem precisar fazer exercício de futurologia para isso, o que você considera hoje, tendo como base principal a rede BodyTech, que você tem a direção de todo o corpo técnico e tem milhares de profissionais usando a estrutura da BodyTech e atendendo os clientes da BodyTech nesse formato de treinamento individualizado, o que você vê como maior fator de diferenciação hoje de um personal super bem sucedido? Então, eu acredito que você, e a gente já falou algumas vezes sobre isso, você tem cases de profissionais que são super bem sucedidos e outros não conseguem sair daquele lugar comum de ter uma carteira reduzida, de ter um turnover grande de clientes. Onde você enxerga os maiores fatores de diferenciação desse profissional que está conseguindo, de fato, florescer no mercado que tem tanto potencial como hoje? Eu estou desconsiderando a questão técnica, né, Luciano? Porque, assim, claro. Isso é higiênico, né, do ponto de vista, né, porque se você parar para pensar do ponto de vista técnico, hoje em dia, diferente de 30 anos atrás, onde você tinha que correr atrás da informação, você não tinha recursos que a gente tem hoje em dia, mas a tua prescrição não pode ser mais eficiente que a minha, nem a minha pode ser mais eficiente que a tua. Então, eu acho que tem uma coisa hoje em dia que é a questão do relacionamento humano, da empatia, do cuidado do ser humano. Então, quando você demonstra, se você estiver no lugar certo, acho que você citou a BodyTech, é um exemplo onde a gente tem um grande número de clientes com poder aquisitivo que pode gastar um pouquinho mais, tem orçamento para gastar com personal, que não é uma coisa barata. Então, quando ele percebe valor no teu atendimento, na qualidade que você entrega e nos resultados que você proporciona, eu acho que fica muito fácil você navegar nesse cenário, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí que eu vejo as pessoas de maior resultado, são aquelas pessoas mais comprometidas com o resultado do cliente. Eu vejo uma preocupação que muitas vezes o profissional ele não enxerga o ser humano que está do outro lado dele, ele se apropria de uma determinada metodologia, ele estuda uma determinada metodologia e acha que aquela metodologia tem que ser colocada goela abaixo. Ele não respeita o outro ser humano em saber o que ele gosta, qual é a disponibilidade dele, o que ele percebe do treino. Então, acho que esse, para mim, é um grande diferencial. Acho que é empatia. Eu sempre brinco e falo, muitas pessoas me perguntam, cara, qual é o segredo para você ser o melhor personal trainer do mundo? Você já deve ter ouvido eu falar dessa minha frase. Eu falo, cara, que é você ser o melhor ser humano. A partir do momento que você é o melhor ser humano, eu estou entendendo as necessidades do Luciano, eu estou entendendo as reais possibilidades dele treinar e, baseado nisso, eu vou prescrever, baseado no meu conhecimento técnico, eu vou tentar prescrever o que seja mais possível
de você alcançar seus resultados. Então é mais ou menos por aí. Perfeito, Dudu. E nesse sentido, qual você acha que são, se você pudesse listar, as 3 habilidades obrigatórias para que um personal trainer consiga aproveitar essa demanda que é crescente hoje e continuar a ganhar atração no teu negócio, enfim, conseguir prosperar nesse mercado nos próximos anos? Se você Sem dúvida, pudesse listar 3. a capacidade técnica é o requisito mínimo, básico, né? É o higiênico, como a gente gosta de falar. Eu acho que o segundo é a capacidade de adaptação, né, ao cenário, à mudança, ao dia a dia, a você entender o outro ser humano. E eu acho que principalmente a inteligência emocional. Eu acho que realmente quem se destaca é quem entende as motivações, as dores, as dificuldades do cliente e consegue se conectar de verdade, entregando cada vez mais essa solução personalizada. E a partir do momento que você faz isso, você vai evoluir junto com ele. Perfeito, Dudu. E daí, como última pergunta, já aproveitando também para deixar o espaço para você colocar qualquer outra ideia, sugestão que você, enfim, possa trazer, se você pudesse dar uma dica para quem trabalha com personal trainer hoje, qual seria essa dica? Eu diria que você tem que estudar o ser humano, relacionamento. Eu acho que cada vez mais você tem que ser um especialista em relacionamento. Eu acho que você tem que entender as pessoas, procurar se colocar na posição do cliente. Eu acho que você tem que ser, acima de tudo, você tem que construir uma autoridade baseada no relacionamento. Desde o princípio que você tenha a parte técnica e todas as outras coisas que são importantes, tecnologia e tudo, mas você tem que ser um especialista em relações humanas. Perfeito, Dudu. Como eu esperava, sempre um prazer, uma honra poder estar falando contigo. Sempre aprendo muito. E para quem estiver assistindo esse vídeo e quiser participar da nossa pesquisa, é só clicar no link que está na bio ou na descrição aqui. Valeu, Dudu. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa. Eu sempre gosto de reforçar, a gente no Brasil, a gente carece muito de pesquisa, de dados, de informação. Eu acho que essa iniciativa de vocês é brilhante e só vem a fomentar o quão importante a gente pode crescer. Só que para a gente crescer, a gente tem que saber as informações atuais, até para você poder ter um direcionamento de como é que eu posso crescer. Então, acho que parabéns aí pela iniciativa e me sinto honrado aí, batendo palma para vocês por essa iniciativa e me sinto honrado, de certa forma, poder contribuir com cada um de vocês aqui.